Bom dia, meus queridos alunos. Essa é a aula de pavimentação, denominada aula 2, e vamos dar continuidade referente à aula 1. Notoriamente, vocês devem ter percebido que apareceu pela segunda vez o croquis da, das linhas de pavimentação depois da terraplenagem, né? O número 5 aí é o subleito, né? E o 4 reforço subleito, e 3 subbase, 2 base e em cima a camada asfáltica, um tipo de pavimento asfáltico, tá certo? Então, depois que nós tivemos a aula número 1, nós vamos estudar o subleito, né? O que é o subleito? Né? Como é que a gente reconhece o subleito? O subleito é propriamente dito, ele é a primeira camada da última camada final de terraplenagem. Ele é a primeira camada da pavimentação, né? E o solo do subleito, ele é reconhecido em duas fases, né? A gente pode fazer uma sondagem no eixo e nos bordos da plataforma da rodovia. O projeto ele vai identificar, né, quantos metros de subleito, de largura que o subleito tem. O projeto determina isso aí, né? E para se identificar a sua camada e a altura da sua camada também, tá certo? Nós estamos vendo uma figura de dois tratores com grades aí, uma moto niveladora tratando um subleito. Claramente com o laboratório, numa determinadas estacas, preferencialmente a cada 50 metros, deve-se fazer uma coleta de amostra para levar no laboratório para tirar a densidade e a compactação. Então, feito essa realização dos ensaios, dessas camadas principalmente do subleito, né, a gente pode traçar o perfil do subsolo. Antes disso, né, para se identificar essas diversas camadas e através da coleta também expedida no campo, se faz a sondagem no eixo no bordo, como já foi falado, né? De preferência a 3,50 metros do eixo. Esses furos de sondagem, eles são realizados com trado, pá ou picareta. O espaçamento máximo entre dois furos de sondagem no sentido longitudinal é de 100 metros a 200 metros, de preferência 50, a cada 50 metros. Isso é feito tanto em corte como em aterro e pode-se reduzir no caso de grande variação de tipo de solos. Ele quer dizer o seguinte: se eu tenho no corte, tanto no corte como no aterro, em 60 metros eu tenho um tipo de solo e percebo que depois desses 60 metros houve uma mudança, é claro que você vai ter que fazer, depois desses 60 metros, uma coleta, mais uma coleta. Nos pontos da passagem de corte ou de aterro, deve ser realizado também furos de sondagem. Essa profundidade dos furos, de modo geral, eles são de 60 a 1 metro abaixo do grade, projetado para regularização do subleito. E, aleatoriamente, esses furos adicionais, com profundidade até 1,5 metro, abaixo do grade,
projetado para a regularização poderão ser realizados próximo ao pé do talude de cortes. Para que isso? Geralmente, quase todo corte se verifica se o lençol, se existe lençol de água ou tem alguma camada rochosa muito superficial, né? Então, geralmente, quando você projeta uma estrada, num corte, para se deixar ele no grade, tá certo? Você tem que se verificar abaixo, né? Abaixo do projeto de estrada, se existe alguma camada rochosa ou lençol freático. Data vênia no furo de sondagem, devemos anotar essa profundidade inicial e final de cada camada, se existe a presença ou não de lençol de água, ou excesso de umidade nesse corte, e também ocorrência de mica e matéria orgânica. Se for o caso de ocorrência de mica e matéria orgânica, esse material vai ter que ser substituído. Esses furos de sondagem também eles são enumerados, identificados, determinados pelo número da estaca do trecho da estrada onde está sendo retirada a amostra, seguidos das letras E, C ou D, conforme estão sendo feitas as coletas, bordo esquerdo, eixo ou bordo direito, né? E deve ser também anotado o tipo de seção, se é corte ou aterro. E também, se também existe seção mista, né? Uma parte é aterro, outra parte é corte, e assim sucessivamente. Os materiais para efeito da inspeção expedita no campo, nós temos que classificar de acordo com a textura nos seguintes grupos: bloco de rocha, pedaço isolado de rocha que tem diâmetro superior a 1 metro. Quando se acha blocos de rocha ou rochas num trecho, se denomina material de terceira categoria. Matacão, pedaço de rocha que tem um diâmetro médio superior a 25 centímetros, inferior a 1 metro. A classificação desse material é de segunda categoria. Máquina consegue ainda tirar com escarificador ou com ripper de trator. Já no caso do bloco de rocha, às vezes tem que fazer detonação. Pedra, pedaço de rocha que tem diâmetro compreendido entre 76 milímetros e 25 centímetros. É uma mistura de primeira categoria com segunda categoria, mas ainda, dependendo do diâmetro, se a maior concentração for de pedra 25 centímetros, você ainda classifica como segunda categoria. Pedregulho, você já deve ter estudado em mecânica dos solos, fração de solo que passa na peneira de 76 milímetros e ela é retida na peneira de 2 milímetros, que é a peneira 10. Aí já começa material de primeira categoria. A partir daí, nós temos areia, tanto ela pode ser grossa ou fina, dependendo como ela fica, a sua fração retida em determinadas peneiras, né? E finalmente, silt e argila são grãos invisíveis ao olho nu e são grãos de diâmetro abaixo de 0,075 milímetros. São peneiras peneira 200, né? Pessoal, aqui está peneira 220, mas na verdade é peneira 200, tá? Não tem peneira 220, é peneira 200. Eu cometi um erro de numeração aí,
ok? Prosseguindo, na descrição dessas camadas de solos, existem várias combinações desses solos, né? Por exemplo, pedregulho areno siltoso, areia argilosa e assim por diante. Como vocês devem ter visto em mecânica dos solos, a predominância é o primeiro nome. Nesse caso do primeiro exemplo aí, pedregulho areno siltoso, o pedregulho em maior parte, ele é areno, bem mais arenoso e tem uma parte pequena siltoso. A segunda areia argilosa, a maior grande concentração aí é de areia, a segunda de argila, né? Se for o contrário, argilo arenosa, existe, claro, uma grande concentração de argila, com uma pequena porcentagem de areia. Deverão também ser anotadas as presenças de mica e matéria orgânica. Mica é procedência de um quartzo bem lamelar. A ação desse tipo de material antigamente era usado para aquecimento de ferro elétrico e assim por diante, né? Matéria orgânica são raízes e turfas e assim por diante. No caso da identificação do solo pela inspeção expedita, a gente costuma usar testes, né? Primeiro, o teste visual, do tato, do corte. Quem tem muita experiência só de pegar o solo, a convivência, eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos, eu com certeza, eu pegando o solo na mão e trabalhando ele um pouco, em poucos segundos na mão, eu posso determinar que tipo de material, se ele é argila, se é areia, se contém silt. Eu só não consigo determinar as porcentagens que contém esse tipo de material. Mas isso é de muitos anos de experiência e de vivência no campo da engenharia rodoviária. Também a cor do solo é elemento importante na classificação do campo. Excepcionalmente na nossa região, a maioria do solo é o latossolo vermelho amarelo, a predominância dele é areno argiloso, ele contém 63% de areia, 23% de argila e 6, 7% de silt. E a densidade do latossolo vermelho e amarelo na nossa região, a predominância dele é em torno de mais ou menos 2.000 quilos por metro cúbico. É um material, por incrível que pareça, pesado, né? E o interessante é que a cor do latossolo vermelho, que geralmente 80% das argilas tendem para ser marrom, vermelhas, grená e um pouco rosa, vamos dizer assim. O latossolo vermelho, a predominância desse tipo de solo, são dois tipos, latossolo vermelho e amarelo, são duas combinações de latossolos, a predominância de cor são marrom claro e marrom escuro. As designações siltoso e argiloso, elas são dadas em função do índice de plasticidade. Todo material siltoso e argiloso tem uma certa plasticidade. Ela pode ser menor ou maior que 10. E esse material, quando ele passa na peneira número 40, nós, por experiência, sabemos que ele pode ser siltoso e argiloso. O solo tomará o nome de fração dominante para uns casos que a fração passando na peneira 200 ela for menor ou igual a 35%, vocês devem ter visto isso em mecânica dos solos. E quando essa fração for maior que 35%, os solos são considerados siltes ou argilas, conforme seu índice de plasticidade seja menor
ou maior do que 10%. Quando a gente referiu e quando são obtidos esses solos durante essa inspeção, devemos anotar no boletim de sondagem conforme o quadro a seguir. Então, esse aí é o modelo de boletim de sondagem. Nós temos aí, né, quem que é o interessado, nesse caso aqui, qual empresa que está interessada, que finalidade, se é subleito, qual o tipo se é para subbase, qual que é a procedência, de onde que está de onde está vindo esse material, que jazida que está vindo esse material, né? Que número é essa jazida, né? Visto do sondador, né? A data que foi colocada, né? E aqui tem as estacas, né? Da jazida. Pode ser da jazida 1, né? Profundidade, a posição, se é eixo, se é direita, né? O número do furo e a estaca e a descrição do solo, né? Propriamente dito. À medida que estão sendo na sondagem essas coletas e procedida a inspeção para ser colocado no subleito, né, também são coletadas para a realização dos ensaios de laboratório. Essa coleta deve ser feita em todas as camadas que aparecem numa seção transversal de toda a rodovia, se for o caso, né? E de preferência onde a inspeção foi feita e onde que se indicou as maiores espessuras das camadas da jazida. Para os ensaios de caracterização, que são a colorimetria, limite liquidez e limite plasticidade, é coletada para cada camada uma amostra representativa para cada 100 ou 200 metros de extensão longitudinal, podendo espaçamentos reduzir no caso de grandes variações, como já foi dito isso aí, né? Essas amostras elas devem ser acondicionadas e providas etiquetas, pode ser em sacos plásticos resistentes ou sacos de linhos de farinha, geralmente de farinha, né? E providas de etiquetas, onde tem que constar o número da estaca, o número do furo de sondagem, profundidade e depois o número de registro do laboratório. No caso, para os ensaios do Índice Suporte Califórnia, CBR ou ISC, esse tipo de ensaio é aquele que vai dar suporte à camada. Para cada tipo de camada na pavimentação, nós somos obrigados a calcular o CBR ou ISC, e também se retira uma amostra representativa de cada camada para cada 200 metros de extensão longitudinal, podendo esse número ser aumentado em função de se houver alguma variância nesses solos. Nas determinações da massa específica, parede seca, in situ, quer dizer, no local do subleito e retiradas de amostra para o ensaio de compactação, quando é necessário, são feitos com espaçamento dos furos no sentido longitudinal no eixo e bordo, já falamos isso, na seguinte ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, etc. As determinações dos bordos devem ser em pontos localizados a 3,50 do eixo,
e a mediante comparação entre os valores obtidos in situ e os de laboratórios para cada camada em causa determina-se o grau de compactação. As coletas, gente, que for feita nas estacas que são retiradas no campo do subleito, elas são levadas no laboratório e aí o laboratório determina sua densidade e sua compactação. Esses dados depois, quando o subleito é regularizado, já final da compactação, o laboratório tem que ir no campo e fazer a verificação dessa estaca se deu 100% em relação das densidades que foi feita no laboratório. No caso dos materiais subleito, o DENIT utiliza o ensaio de compactação da Aston normal, tá certo? Exigindo um grau mínimo de compactação de 100% em relação a esse ensaio, não pode ser menor. Caso se existir acima de 7 ensaios no mesmo campo, e se desses 7 ensaios você fizer uma média, e se der a média acima de 100%, e algum deles der abaixo de 100%, a fiscalização poderá fazer a liberação desse trecho. Caso desses 7 pontos, 3 derem abaixo de 100%, mas a média deu acima de 100, por exemplo, 100,05, a fiscalização ela poderá recusar a liberação do trecho e pedirá à empresa que ela faça a recompactação, principalmente desses 3 pontos, para depois haver uma segunda verificação nesses pontos aí. Em geral, o CBR ele corresponde a essas condições mediante a moldagem de 3 corpos de prova com umidades próximas à umidade ótimas. Os ensaios de CBR, espero que façamos em 2021, é uma prática, né? Estamos esperando que o Instituto Federal chegue à prensa de CBR para a gente proceder esses ensaios. Tá? Para fins de estudos estatísticos dos resultados desses ensaios realizados nas amostras coletadas do subleito, elas devem ser agrupadas em trechos com extensão de 20 km ou menos, e quando eles são homogêneos do ponto de vista geológicos e pedológicos. Não pode ser acima de 20 km, ou tem que ser menos. Tá? Acima de 20, você tem que fazer uma separação, mesmo que seja o mesmo tipo de solo para subleito. Ok? Nesses resultados desses ensaios do laboratório, deve constar de um quadro, que a gente chama de resumo de resultados de ensaios. Vai aparecer aí conforme o quadro 2. Você pode notar que para dar generalidade ao modelo, figuram ensaios que podem não ser feitos durante o reconhecimento desse subleito. Com base nesse quadro resumo, é feito separadamente para cada grupo de solos da classificação TRB, uma análise estatística dos seguintes valores. As porcentagens em peso passando nas bandeiras utilizadas no ensaio de granulometria, quando você faz o ensaio de granulometria desse solo, são analisadas as porcentagens passando as peneiras número 10, 40 e número 200. Limite de liquidez, o índice de plasticidade, o índice de grupo,
o índice suporte Califórnia, o CBR, e a expansão do CBR, que é fundamental na pavimentação. O DENIT ele tem utilizado o seguinte plano de amostragem para nós fazermos análise estatística desses resultados, né? Chamando X1, X2, X3 até Xn, né? Que são valores individuais de qualquer uma dessas características, né? Você pode digitar a equação aqui citada, né? E essa é um X máximo, tá? Nós temos o X mínimo, tá? E o X final, que está na sua direita aí, e o sigma, tá bom? Onde ele é um número de amostras, é o quantitativo de amostras, o X é cada valor individual, o X traço cima é a média aritmética e o sigma é o desvio padrão. X min, valor provável estatisticamente, tá? E o X máximo é o valor máximo provável estatisticamente, tá? O N é maior, ele tem que ser maior 9, são número de determinações feitas. Anteriormente eu tinha falado 7, né? Mas hoje se processa algumas empresas e o DENIT, por causa de diminuição de trechos, está se considerando um N maior ou igual a 7. Então, gente, nós temos o quadro 2 aí. Você pode perceber aí, tá? Aqui você vai pôr a rodovia, o trecho, no caso o subtrecho, né? E aqui estamos o quadro resumo dos resultados dos ensaios, desculpa, tá? Então aí, ó, tem cada um, tá? O 1 é a estaca do furo, 2 valor final do índice suporte Califórnia, tá? 3 valor do índice do CBR, do índice suporte Califórnia da estaca, e assim por diante. Então, uma lida geral desse quadro 2, ele é muito importante. É tudo que é feito, tá? Feito no campo, é feito isso aí, tá certo? A compactação, aqui vocês podem perceber que é de campo, né? E aqui vocês podem perceber que é os dados de laboratório, tá certo? Nós temos aqui a amostra geral do estudo para cada camada de cada liberatório, e aqui a granulometria que é feita do material. Então, nós temos aí, ó, algumas exigências para materiais que a gente deve utilizar, tanto para o subleito, que é a primeira camada acima da terraplenagem, e do reforço do subleito, né? Do subleito, nós temos que respeitar que o CBR tem que ser 12%. Abaixo de 12%, tanto o reforço como o subleito, se ele der abaixo, a fiscalização do DENIT, ele pode, ou a empresa pode recusar. A expansão desse material, ela tem que ser menor ou igual a 2%. Se for acima de 2%, mesmo que o índice suporte Califórnia for maior do que 12%, ela pode ser recusada também. No caso do reforço, a expansão ela tem que ser menor ou igual
a 1%. Portanto, gente, a compactação, ambos os casos, tem 100%. Vocês podem notar aí, ó, que eu dei 4 links, provavelmente são links que vocês podem acessar do YouTube, né? Eu não tenho como explicar para vocês de subir numa motoradora, de um trator com grade, para explicar isso aí. É só vivência. Se alguém futuramente, algum de vocês abraçar essa área de estradas, eu aconselho, desde agora, se simpatizarem dessa área, procurarem fazer um estágio com uma empresa. Atualmente, em Aquidauana, tem uma empresa chamada Pactual, é só falar com o engenheiro lá, e vocês podem acompanhar o dia a dia dessa obra, né? Filmar, bater foto, perguntar para o encarregado, perguntar para o engenheiro como é que é feito essa obra, principalmente, nesse caso, obra urbana. Não é obra de rodovia, mas elas são bem semelhantes ao que são feitos nas rodovias. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.